com o professor, problema até no relacionamento, às vezes saber como pontuar ou até mesmo orientar o professor é muito comum para quem atua na coordenação e acaba gerando insegurança, entre outros problemas que você enfrenta no dia a dia, não é? Você quer saber como é que você tem segurança para lidar com os professores e as dificuldades que muitas vezes surgem no dia a dia? É nesse vídeo que você vai encontrar a resposta. Sabe por quê? Este é o bate-papo de coordenação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Todas as terças-feiras aqui compartilhando com você dicas e estratégias para ter segurança e lidar com os professores no seu dia a dia. Estratégias do método Liderar com Sutileza. E a live de hoje, esse vídeo que você está assistindo, eu vou responder perguntas sobre como resolver questões com seus professores, dificuldades, problemas, seja qual for a sua questão aí, coloca aqui nos comentários que eu vou responder na medida do possível, todos vocês. Inclusive também vou trazer caixinhas dos stories para a gente discutir. E olha, fica tranquila se você está assistindo no gravado, porque certamente algumas destas situações você enfrenta aí no dia a dia. Sabe por quê? Gente, problema na coordenação só muda de endereço, é ou não é? Então eu tenho certeza que essas estratégias vai te ajudar a ter segurança para lidar com o seu professor. Bem-vinda, Cristiane, Patrícia, líder diamante, que bom que você está aqui. Helena, Aline, muito bom. Seguinte, então eu vou começar respondendo algumas questões que foram compartilhadas lá na caixinha dos stories. Primeiro eu vou honrar quem acompanha nossos stories todos os dias aqui. E depois, claro, vou respondendo também questões que vocês colocarem aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com a caixinha aqui. Deixa eu ver qual vai ser. Bom, fazer com que os professores entendam que precisa estudar. Interessante, né? Aliás, a gente. É aquela história, né? É cômico para não ser trágico. Porque o professor que precisa ensinar tem que entender que precisa estudar. Parece até piada, né? Nossa, é a mesma coisa que fala assim: como ensinar a falar para como. Vou até voltar. Como é que eu faço para a cozinheira entender que precisa cozinhar? Como é que eu faço o professor entender que precisa estudar? Primeiro que a gente não faz nada com o outro, não é, coordenadora? Que a gente precisa entender que eu não faço nada com o outro, eu não faço ninguém entender. Mas o que você pode fazer neste sentido é mostrar a importância de ter um aprimoramento contínuo, mesmo já sendo professor, tendo experiência, tendo conhecimento. Por quê? Aí você fala os prejuízos. Qual é a consequência se o seu professor não tiver o hábito de buscar um aprimoramento e colocar em prática? Qual é a consequência para este profissional no dia a dia? Os prejuízos para os alunos. Então, neste momento, para ter segurança nessa questão, não é fazer o outro entender, é mostrar a importância do porquê continuar e mais, promover momentos dentro do horário de trabalho para que ele consiga estudar. Então, não só para que ele consiga, mas para que você também viabilize. Afinal, gente, um dos principais papéis da coordenação é ou não é aprimorar o professor? Aprimorar no sentido de trazer conhecimentos inovadores, mas práticos principalmente. Nem tanto inovador, mas sempre prático para aplicar, que facilite o dia a dia. Aqui nós sempre dizemos o seguinte, que o professor não gosta de estudar. Mas professor não gosta de estudar mesmo. E nem você, coordenadora. Sabe por quê? O que vocês gostam e querem não é estudar, é se aprimorar. Porque estudar a gente já tem uma bagagem muito grande. Não é questão de gostar, é sim de buscar aprimoramento. É diferente. Quando você traz a ideia de aprimorar o professor, você também parte do pressuposto que ele já tem uma bagagem, que ele já tem um conhecimento e muitas habilidades. Assim como você que está aqui a gente traz conhecimentos aqui, compartilhamos estratégias, que é mais do que te ensinar, é aprimorar o talento que você tem no dia a dia, certo? Então, vou para a próxima questão. Vai colocando aqui, tá, gente? As de vocês que eu vou trazer uma da caixinha e depois eu respondo uma aqui do chat. Lembrando que hoje a gente vai discutir problemas e dificuldades em lidar com os professores. Vou trazer estratégias práticas para você resolver com segurança. Então, coloca a sua pergunta que eu vou responder também. Bora, próxima. Resistência, reclamação e cara feia do meu professor.
Quem tem isso aí no dia a dia? Levanta aí. Eu ia falar, levanta a mão, eu não vejo vocês, coloca aqui no chat. Eu! Coloca aí, eu. Quem enfrenta isso, gente? Resistência e reclamação em cara feia do professor. Como a coordenadora lida com essa situação com muita segurança? São 3 questões. A resistência do professor. Aqui nós chamamos de... Vamos ver quem é que está ligado aqui com a gente, acompanha. Como é que a gente chama alguns professores que sempre apresentam reclamações ou de alguma forma demonstram resistência? Bonde da reclamação e o time do... Coloca aí no chat. E o time do contra, não é? Então, como é que a coordenadora lida com essas 3 situações, né? Resistência, reclamação e cara feia do professor. Olha, a resistência é algo que faz parte, porque gera muitas vezes, muitas vezes tem a sua origem na insegurança, no medo da inovação. Parece que não, mas inovar assusta. Inovar é desconfortável. Fazer diferente, aceitar novas práticas é cansativo muitas vezes. Então, como que a coordenadora nessa questão ela pode lidar com a resistência? Primeiro, ela não pode se intimidar. Porque quando ela apresenta uma ideia e aí o professor ou alguém da equipe começa a apresentar resistência, não é desistir de inovar e de trazer uma ideia, mas de buscar formas de viabilizar e fazer com que o professor compreenda e consiga realizar. Então, olha, professora, por quê? Mas por que isso não vai dar certo? Qual que é a sua sugestão? Como podemos fazer juntas para que isso aconteça da melhor forma? Percebe? Houve uma objeção e ela faz parte, porque afinal estamos lidando com pessoas que têm suas opiniões e precisam se expressar, e isso é benéfico também. A questão é que nesse momento é a sua postura segura, fazendo questionamentos para que aquilo que está sendo apresentado possa ser realizado pelo seu professor. Por quê? Como vamos fazer isso juntas? Qual é a sua sugestão? A outra questão é a reclamação. A reclamação é algo, gente, que desmotiva a coordenação. É ou não é? Desmotiva demais. E não só desmotiva, como gera aquele clima na escola e gera aquele clima na reunião pesado. E realmente é desgastante. Não é só para você não, viu? Para os outros professores também, coordenadora, porque reclamar é desagradável. Só que a coordenação precisa se posicionar com segurança e não deixar que a reclamação continue, porque o fato de só ouvir a reclamação contribui para que ela continue e mais, até fortalece. Não, Marcela, pelo amor de Deus, eu sou contra a reclamação. Eu entendo que você não reclame e não esteja nem um pouco a favor. Mas a partir do momento que você ouve a reclamação e você também não toma nenhuma atitude, você está participando, mesmo que de forma inconsciente ou até antes, né? Que agora já está tendo consciência, hein? Mesmo que de forma inconsciente, a reclamação, ela se fortalece. Começou uma reclamação, você fala, professora, eu entendo, realmente é complicado, o que você trouxe aqui é pertinente, é importante, mas o objetivo da nossa discussão, o nosso encontro de hoje, o que vamos abordar aqui é justamente trazer estratégias para ajudar os alunos a não ter mais que passar por isso. Ou, digamos que esteja discutindo, eu vou dar um exemplo mais claro, né? Discutindo uma ação para a prática do professor. Ah, mas os alunos não querem saber. Quem aqui já ouviu isso? Os alunos não querem saber de aprender, não. Eu vou ensinar só quem quer. Eu vou ensinar só quem quer aprender. Professor, é frustrante, eu entendo o quanto você se desgasta, o quanto você estudou e preparou a sua aula para os alunos. E às vezes nem ter tanta motivação dos alunos assim é um pouco frustrante. Mas olha só, veja o meu lugar. Veja bem, professor, no meu caso, enquanto coordenadora, eu me preparo aqui, eu trago uma reunião bacana, uma proposta para a gente pensar juntos em estratégias.
Eu também me sinto frustrada quando alguns comportamentos durante a nossa reunião, elas não são como eu esperava, mas nem por isso eu deixo de trazer e de exercer o meu melhor papel aqui. Então, professora, vamos fazer a nossa parte da melhor forma possível. Percebe? Você vai trazendo uma sutileza, conduzindo com segurança e neutralizando a reclamação, porque resistência, reclamação e cara feia do professor, você não precisa enfrentar, você precisa aprender a lidar. E como é que eu lido? Na resistência, como eu falei, você vai questionando. Por quê? Como podemos fazer juntas? Qual é a sua sugestão referente a isso? Na reclamação, eu neutralizo, eu volto para o objetivo daquele encontro, eu entendo as suas dificuldades, mas eu proponho tal caminho, professora, para a gente seguirmos juntas por essa estrada, fazendo o nosso melhor para que essa situação se resolva e não se agrave. Porque se a gente continuar reclamando, a tendência é piorar. Agora, a cara feia do professor ou de alguém da sua equipe, eu acho que não tem muito o que se fazer, mas não dá para você também ignorar, tá? Então, percebeu o desconforto no semblante do professor diante de uma questão? Continue o que você está apresentando, se é uma reunião, se é a formação, mas na primeira oportunidade, converse no particular com este professor. Olha, eu percebi um descontentamento da sua parte durante a reunião. Tem algo que você queira contribuir, que eu possa melhorar? Eu quero te ouvir. Percebe? Porque não dá para a gente também ignorar e não é certo. Não vai mudar. Pode ser que essa insatisfação que ocorreu durante a reunião, ela gere um grande problema depois fora daquele ambiente. E aí, como é que você vai resolver? Se você estava com a oportunidade de neutralizar e até interceder. E às vezes, gente, temos que ter humildade, tá? Aliás, vou até reformular, hein? Às vezes não, sempre temos que ter a humildade. E talvez o que o professor venha a falar num momento particular desta abordagem que você iniciou sobre a cara feia, vamos assim dizer, durante o momento, talvez seja realmente uma questão a se pensar. Algo que você não tinha pensado na proposta, no projeto, que vai realmente causar um problema para o professor, para a equipe, algo que ele esteja enfrentando dificuldade, você não percebeu no dia a dia, ali na sala de aula, e deixou de dar uma estratégia, de ajudar e de exercer o seu papel como coordenadora. Então, deu para entender, gente? Deu? Coloca aí se vocês entenderam. Resistência, reclamação, cara feia, eu não enfrento, eu aprendo a lidar com sutileza e com muita segurança. As caixinhas que eu vou responder, como eu disse, foram lá dos stories, mas se você tem alguma questão, digita aqui nos comentários que daqui a pouquinho eu volto e respondo. Ó, inclusive vou puxar uma agora da como lidar com os conflitos entre a equipe e depois eu volto para as caixinhas, tá? Agora eu quero te fazer um convite antes de eu responder, que é o seguinte: a cada questão que eu for trazendo aqui, talvez você não me perguntou, mas fala, poxa vida, eu passo por isso também. Caiu uma ficha, já sei o que fazer. Aí você vai digitar aqui nos comentários a chavinha, sabe emoji de chavinha? Porque eu sei que fez sentido e que aquilo, olha, foi significativo para você e vai te ajudar na sua prática e eu posso dar profundidade, até mais exemplos para facilitar a compreensão e principalmente a aplicabilidade, certo? Da estratégia. Como lidar com os conflitos? Como lidar com os... Desculpa, gente, o cachorro tá latindo. Você está indo aí, mas faz parte do ao vivo, né? Vamos lá. Como lidar com os conflitos entre a equipe? Da mesma forma que a reclamação, quando a coordenação toma ciência, ela não se posiciona, tende a aumentar, o conflito na equipe tende a piorar. Quando você, coordenadora, toma ciência de uma situação, percebe que aquilo é só o tempo de uma panela de pressão para explodir, porque existem conflitos que precisam ser mediados para sanar ou ao menos neutralizados. Principalmente entre os professores. Gente, olha o desconforto que fica para o trabalho, para o ambiente. E quem é que sofre a consequência disso, se não os alunos? Precisa se posicionar e verificar o que está acontecendo, qual foi a raiz do problema, como surgiu, quem são os envolvidos, e quem são os prejudicados, como resolver essa situação de forma justa, imparcial
e neutra. Cuidado para nessa hora não tomar partido, porque temos que ser coordenadoras que se posicionam com segurança, de forma justa e equilibrada no relacionamento na equipe. E é muito natural que tenhamos mais afinidade com alguns professores e com outros nem tanto. Isso é natural. O que não pode é que deixar que essa afinidade ela prejudique e desequilibre o meu relacionamento com o meu professor. Então, diante do conflito da equipe, eu tenho que ser neutra, investigar, resolver sem tomar partido, mas deixar que aconteça ou que resolva por si só, acredite, não vai resolver, o problema vai triplicar, vai voltar para sua mão e ainda há quem diga o seguinte: coordenadora, e onde que você estava que você não viu acontecer? E aí? Não é? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu acredito que o conflito na equipe, ele normalmente ele não tem a origem, não é, de numa situação que tem evidência, né? Começam coisas pequenas, o professor pegou a caneta do outro, tu não emprestou, dando assim coisas banais. Só que aí no dia a dia, aquilo vai aumentando, aumentando, e a gente na correria dos problemas na coordenação, dos processos que temos que dar conta, porque não são poucos, deixamos passar certas coisas. Aí ouvimos alguma coisa de algum comentário do professor, percebemos o olhar e o comportamento do outro, mas deixamos passar. E com isso, a panela de pressão só vai fervendo, né, cada vez mais até que chega numa discussão, algo maior ou até mesmo adoecendo um profissional. E a equipe precisa ser direcionada com segurança por você, coordenadora. Certo? Bom, vou trazer uma caixinha e depois eu coloco mais uma pergunta de vocês aqui do chat. Tem uma professora que é pau para toda obra, mas não vai na área pedagógica. O que eu faço? Nossa, que legal! Eu adorei essa questão. Vamos pensar sobre isso? Tem uma professora que é pau para toda obra, mas não vai na área pedagógica. A questão é, se você já percebeu os pontos positivos, as habilidades desta profissional, valorize e incentive. Já está sendo feito pelo que está aqui. Agora, quais são as dificuldades que ela tem e você pode proporcionar a evolução e o desenvolvimento dessas dificuldades? Mapeou as dificuldades? Quais são as situações dentro da escola que eu posso estimular para que ela desenvolva esta parte? O fato dela não ter um bom desenvolvimento, né, uma boa desenvoltura, se vamos dizer, no pedagógico, em que parte? Seja específica, você já conhece a professora, já percebeu? Se não, observe e estimule para que ela possa avançar ainda mais e se desenvolver, porque o principal papel da coordenação é desenvolver e aprimorar as habilidades dos professores para que eles possam desempenhar o seu melhor papel e desenvolver os alunos. Essa é a essência da coordenação, é ou não é? Próxima. Ai, muito bom, perguntas e respostas. Eu acho que essa questão aqui, muita gente vai se identificar. Professores antigos que não gostam de inovar. Aqui para mim aparece inovar, tá? Para você cortou a telinha, mas é o seguinte, professores antigos que não gostam de inovar. Será que ele não gosta ou será que ele não sabe inovar? Será que ele tem dificuldade ou será que o acompanhamento está faltando para estimular essa mudança e essa inovação? O professor mais antigo, ele já tem uma bagagem muito grande de experiência e de conhecimento. E também algumas crenças que a gente precisa entender, respeitar. Mas olha o que eu disse, entender e respeitar não é se limitar, porque a limitação é do outro, a limitação não pode ser sua, coordenadora. Então, quando o professor ele apresenta esse tipo de comportamento, de dificuldade em ressignificar, de inovar, tem um olhar com mais empatia no sentido do quê? Será que ele realmente tem a habilidade necessária para colocar em prática o que está sendo proposto? Será que ele tem conhecimento para inovar e para ressignificar essa prática?
Muito se fala sobre ressignificar a prática e melhorar a didática, mas o quanto da sua parte enquanto coordenadora você tem feito efetivamente para ajudar esse professor a realizar? E olha só, não é só trazer um vídeo, trazer um passo a passo do YouTube que você fez. Olha, mas tá aqui tá o passo a passo, esse vídeo ensina, viu? Olha, eu vou te dar um modelo aqui, se você seguir vai dar certo. Não, porque para ressignificar, inovar e mudar, o professor precisa ser acompanhado. Isso traz segurança. E não é só o professor antigo, não, de modo geral. Traz segurança quando eu acompanho. Então, se eu quero que meu professor, mais antigo ou não, ressignifique a sua prática, inove no dia a dia, eu, enquanto coordenadora, preciso acompanhar, acompanhar, orientar e mostrar exatamente como fazer isso. E não deixar subentendido, olha, segue esse passo a passo, está aqui o modelo. Não! E perceber e ter o respeito para as dificuldades reais que o professor tem para poder ajudar e potencializar, porque nem sempre o professor ele vai falar que tem dificuldade, ele não vai assumir que ele não sabe fazer, muito pelo contrário. Quando todo ser humano, né, de modo geral, quando nós sentimos medo, insegurança, temos duas reações: ou a gente foge ou a gente luta. Então, diante do novo, o professor com dificuldade, com medo, ou ele enfrenta e ele vai, não vai dar certo, eu não vou mudar nada não, que sempre fiz, isso aqui nunca deu certo, agora está inventando. Ou então ele continua na zona de conforto, fazendo só o que ele sabe e consegue realizar dentro do que ele aprendeu e fez até hoje. Então cabe você, enquanto coordenadora, ter segurança para lidar com esse professor, guiando e orientando, acompanhando, para que ele se sinta, na verdade, até mesmo protegido, vamos dizer assim, porque essa é uma necessidade biológica, inclusive, de todo ser humano. Quando você acompanha o professor, faz com que ele experimente e tenha vontade de até fazer algo novo e diferente. E mais, valorizado, respeitado. Então, vamos mudar um pouco a forma de olhar e de perceber este professor que às vezes é mais antigo e não quer ressignificar ou não quer inovar. Não é questão de querer, é muito mais além e ficou claro para você até aqui. Certo? Vamos para uma questão aqui do chat? Aí depois eu vou para a caixinha de novo. Ah, Suzy! Olha lá, Suzy fala o seguinte, ó. Amanhã vou participar de uma entrevista para o cargo de coordenadora. Qual a dica? Qual a dica, Suzy? Nossa, que responsabilidade que você me deu agora, hein? Qual a dica? Qual é o seu propósito como coordenadora? Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção para aquela instituição? O que você pode colaborar? O que você vai agregar? E de que forma você vai lidar com os professores para garantir que o processo de ensino-aprendizagem aconteça da melhor forma? Como você se compromete a desempenhar o seu papel na coordenação diariamente, de forma efetiva e segura? Espero ter ajudado. Ui, que delícia, responsabilidade! Vou colocar uma caixinha e volto para os comentários. Às vezes acredito que elas não estão entendendo o que eu quero, a dificuldade que elas têm em planejar. Então, às vezes acredito que elas, professoras, pelo que eu entendi, não é isso? Às vezes acredito que elas não estão entendendo o que eu quero dizer e estão com dificuldades em planejar. Já está dizendo, né? Nessa pergunta já está muito claro. Elas não estão entendendo. Então, será que você está se fazendo claro enquanto coordenadora? Muitas vezes, quando algo que a gente solicita para o professor não sai como esperado, é que precisamos refletir antes de mais nada se nós, enquanto coordenadoras, nos fizemos claras e seguras na hora de solicitar algo. Será que você conseguiu expressar claramente o que precisa ser feito, como você deseja ou o que é ideal no que está sendo solicitado? Na grande maioria das vezes, existem ruídos na comunicação que dificultam até mesmo que o professor realize, não corresponde às expectativas, não faz como esperado, e a gente fala assim, ai, parece que eu estou falando outra língua, eles não me entendem. Eles não te entendem ou você não se fez clara? Então,
vale sempre nós, enquanto coordenadoras, refletirmos sobre a nossa forma de nos comunicar. Temos que nos fazer claro em detalhes, porque o óbvio é óbvio só para quem? Para quem é óbvio? Na grande maioria das vezes, o óbvio ele é só para mim, não é? É só para você. O óbvio precisa ser dito. Então, se a questão é o planejamento, o que de verdade está diferente do esperado ou do orientado? Encontrou? Ah, ok. E isso que está diferente? Eu realmente orientei ou não me fiz clara? Será que existe uma forma de eu dar mais exemplos, talvez uma orientação por escrito também, para completar a informação e agora elas conseguirem entender como realizar o planejamento? Entendeu? Vamos lá. Aí alguém comentou o seguinte, mas também porque o óbvio tem que ser dito, desenhado e colorido. Adorei. O óbvio tem que ser dito, desenhado e colorido. Tem que se fazer claro na coordenação para o seu professor. E se fazer claro, ó, vou falar um negócio agora, hein? Se fazer clara na coordenação não é subestimar a capacidade do meu professor. É respeitar, e eu não estou falando com crianças, então não trate com ironia, não faça deboche e mais, hein? Cuidado com o olhar e com o semblante. Ele diz muito, mais até do que as palavras. Então, se faça clara, repita quantas vezes for necessário, sem debochar, mas mudando a forma de explicar. Talvez a forma com que você explicou inicialmente não se fez claro. Utilize outros exemplos. Nós sabemos que as pessoas se comunicam de formas diferentes, sinestésicas, não é isso? Auditivas, visuais. Será que você tem explorado todas as formas de se comunicar? Será que você se conectou com a forma que o professor tem facilidade em se comunicar? Por exemplo, eu, gente, sou totalmente visual. Se está falando comigo, me dando uma orientação, eu preciso anotar. No entanto, nós temos aqui a Giovana, nossa menina maravilhosa do suporte para as alunas, e quando eu falo com ela, ela não anota nada. Mas ela lembra de tudo em detalhes, porque ela é uma pessoa auditiva. Eu não sou. Então, será que a forma com que você está se comunicando está respeitando a forma do professor se comunicar? A linha é frequência, né? Que foi o que eu falei. Muitos problemas derivam do ruído da comunicação entre coordenador e professor, gerando insegurança na parte do professor em realizar e da sua parte insegurança, que você fala, bom, eu acho que o problema sou eu, não estou sabendo não estou sabendo comunicar, não estou sabendo pedir, quando bem da verdade é só alinhar a comunicação que vai te dar segurança para solicitar e orientar o seu professor. Vamos lá, outra caixinha. Vai colocando nos comentários, gente, que eu vou na caixinha e volto para vocês. Se o professor chega 15 minutos atrasado, se justifica. O que respondo? Que cara eu faço? Ai, adorei o final. Que cara eu faço? O professor chega 15 minutos atrasado, ele se justifica, e o que eu respondo? É frequente? Eu te pergunto, antes de você responder ao professor, você precisa refletir sobre o seguinte: esse atraso é contínuo? Há uma justificativa plausível para aquela situação? Ou se repete com frequência? Então, diante dessas respostas, é que vai derivar ou vai motivar a sua atitude enquanto coordenadora. Caso contrário, da minha parte, seria só especulação, não é? Então, julgamento, críticas. Há uma evidência? É frequente? Não é? Se você não tiver todas essas evidências claras, como você vai se posicionar com segurança? Provavelmente você talvez seja injusta, ou talvez não, mas isso só vai ter certeza, essa questão, para resolver com segurança, se souber de fato o que acontece. Então, aqui, de forma, como eu disse, eu vou alucinar, não é? Porque eu não sei qual é a realidade. Quem colocou essa pergunta está aqui, ao vivo? Se tiver, coloca aqui para mim se é frequente ou não, que eu consigo te dar uma ajuda mais efetiva, tá? Então, eu vou alucinar que o professor chega com muita frequência atrasado e que cada vez ele apresenta uma justificativa. Como é que eu lido com essa situação com segurança, sem ser injusta? Eu vou acrescentar, sem ser injusta.
Primeiro, eu preciso entender qual é o protocolo da instituição, qual é o regimento, qual é o norte para casos de atraso. Com frequência, qual é o próximo passo? Sempre há um documento que embasa esta situação legalmente, até porque eu tenho que ter muito cuidado nessa questão legal por detrás. Entendi qual é o regimento, e aí eu vou conversar com o professor e talvez relembrá-lo do que está neste regimento, no que está num documento que norteia as ações de deveres e direitos do meu professor. E vou marcar quantas vezes ele chegou atrasado no último mês, que somando, quantas horas será que já deu? E mais, qual é o prejuízo desta ausência, deste atraso para o professor? Para pontuar isso com muita segurança, então eu preciso de saber qual é a questão legal, ter realmente a evidência de quantas vezes isso se repetiu, para quando eu for falar com o professor, não soar como uma crítica, como perseguição, como julgamento, né? Você fala, ai, Marcélia pega demais no meu pé, eu quase não atraso, uma vez ou outra aí que eu precisei atrasar por causa da minha filha, outro dia foi porque o ônibus também teve greve, não parece que não entende as coisas. Então, tenha evidências, registre os motivos quando for necessário. Isso vai certamente dar segurança para pontuar o professor em casos de atrasos recorrentes, mesmo com justificativa. E, inclusive, vou pegar uma do chat aqui. Depois eu volto para a caixinha. Ieda, nossa líder ouro, aluna do método Liderar Estileza. Ieda, você perguntou o seguinte: o que fazer quando o professor faz um plano de aula e não coloca em prática o que ele escreveu? O que fazer quando o professor registra algo no plano e na prática da sala de aula ele acaba realizando de outra forma? Entender, orientar e traçar uma nova rota. Eu entendo qual foi o motivo, professora. Eu percebi que no seu planejamento você anotou hoje que faria uma dinâmica com os alunos no laboratório. Porém, acompanhando a sua aula, eu percebi que hoje você usou a estratégia que estava no próprio material do aluno e mudou o que estava sendo realizado. Por quê? Qual foi o motivo? Houve alguma razão? E as professoras elas vão justificar e vão explicar, olha, porque o laboratório estava ocupado, porque eu tinha que ter separado os materiais, porque os alunos não trouxeram o que eu pedi. Então, eu preciso ouvir a explicação do meu professor para, mais uma vez, eu ter segurança e não ser injusta com o meu professor. E nesta hora vai haver justificativas que são plausíveis e outras que não são. Quando a justificativa for plausível, por exemplo, como essa, eu não fui para o laboratório porque os alunos não trouxeram os materiais. Poxa, professora, vamos remarcar? Quantas vezes foi solicitado para trazer? Será que eles lembraram? Será que faz muito tempo, por isso eles não trouxeram? Eu vou pensar junto em estratégias para também não ocorrer novamente um problema. Se essa justificativa não for plausível, ai meu Deus, era o laboratório, menino, você esqueci. Aí já abri a apostila hoje, nem vi. Poxa, professor, então, que dia que dá para repor esta aula que foi planejada? Porque eu percebo a importância deste planejamento de ser seguido. E da próxima vez, eu oriento que antes de começar a aula, deixe sempre o planejamento em mãos para que você norteie. E se caso for fazer alguma alteração, justifique no próprio planejamento para que eu possa acompanhar. Se o pai questionar, se os alunos precisarem de uma orientação, eu compreenda o porquê foi alterado. Alterar o que você planejou, professor, acontece, eu super entendo, mas preciso estar a par e que isso não seja frequente. Olha só, hein, gente? Que dica ouro! Líder ouro, dica ouro! Ieda, gostou? Coloca aí. Nossa, um passo a passo, gente. Um passo a passo de como lidar com segurança quando o professor ele faz diferente do que está no planejamento na sua prática na sala de aula. Mais mastigado que isso, minha filha, só sopa de bebê. Só sopa de bebê. Essa foi demais, né, gente? Não tirei sopa de bebê. Meu Deus do céu. Carol, quando vê esse replay, meu Deus, a Marcela endoidou. Bilhete para os responsáveis. Quem faz? Professor ou coordenador? O que você acha, gente? Coloca aí no chat. Prof. Cordê. Coloca aí no chat. Quem é que vocês acham que deve redigir o bilhete para os responsáveis? Ou que você sabe? Quem é? Prof. ou Cordê?
Antes de eu responder, eu quero ouvir vocês. Aliás, ouvir não dá, mas eu quero pelo menos ouvir. Me conta. E aí, gente? Quem? Cordê ou prof? Bilhete para os responsáveis. Quem deve redigir? Quem deve redigir? Existem ações no dia a dia, né? Enquanto vocês respondem, eu vou falando alguma coisa para dar uma consciência sobre isso. Depende. Que mais? Cordê ou prof? Bilhete para responsável, secretária. Que mais? Nossa, que legal, coloca aí. Existem situações no dia a dia, na coordenação, que gera dúvida. Será que essa ação é do professor? Será que essa ação é da coordenadora? Como, por exemplo, redigir um bilhete para a agenda. Depende do bilhete, foi o que alguém trouxe aqui nos comentários. Redigir o comunicado para a família é tarefa do professor, mas a responsabilidade, ou melhor, vou reformular, tá? Eu queria ouvir vocês mais um pouquinho aqui, mas acabou que eu já entrei no assunto. Vamos lá. O professor faz, a coordenadora analisa. Então, existem situações no dia a dia que geram dúvida se a coordenadora é quem faz ou o professor. Como é que eu sei se esta ação é minha ou não? O professor é responsável por fazer, a coordenadora é responsável pelo acontecer. O fazer é a parte operacional, cabe ao professor. O acontecer é a parte de orientar, acompanhar o professor. Então, diante de um bilhete a ser escrito na agenda, será que é a coordenadora, será que é a professora quem vai redigir? A coordenadora precisa acompanhar do que se trata. Referente a que e por que está sendo escrito esse bilhete. Ela pode e deve tomar ciência em casos mais extremos, não em tudo, porque, gente, se for tomar ciência de tudo, é melhor ficar lendo a agenda o dia inteiro, né? Não é tudo, mas situações que precisam ou requer um olhar mais específico da coordenadora, ou até mesmo uma orientação, a coordenadora toma ciência, mas quem escreve é o professor. Polêmico esse assunto ou não? Tá claro? O professor ele tem que ter autonomia de escrever para a família, mas a coordenadora tem que ter ciência do que vai ser escrito se for algo que compromete, que envolve outros alunos, como por exemplo o caso de agressões, questões comportamentais muito sérias, entre outros fatores, precisamos ter ciência, mas não necessariamente temos que escrever o bilhete para a família. Deu para entender? Depende, né? Alguém colocou do que vai ser escrito. Depende do que vai ser escrito para tomar ciência, mas escrever na agenda, vocês concordam que é uma ação operacional que o professor precisa realizar. Mas, Marcelo, o meu professor não tem segurança para escrever na agenda. Digamos que é uma escola de ensino privado, muitas vezes acontece. Mas o professor não tem segurança para escrever na agenda. Então, cabe você, enquanto coordenadora, oferecer suporte e até mesmo ensinar o que for preciso para que ele, aos poucos, tenha essa segurança em redigir, não é? Cada vez que eu percebo a insegurança no meu professor, eu tomo para mim, enquanto coordenadora, a responsabilidade de fazer. Qual a chance do meu professor ter segurança e aquilo mudar e melhorar na prática dele? Seja na sala de aula com o aluno, seja para redigir um documento. E aí? Com certeza é quase que nula. Porque se tudo que ele tiver insegurança eu for lá e fizer no lugar dele, tudo que ele tiver dificuldade eu for lá e resolver, quem vai fazer a parte na coordenação? Porque vai ficar acumulando. E aí isso acontece com muita frequência. É onde a gente vê coordenadoras aí sobrecarregadas, frustradas muitas vezes, tão cansada no dia a dia, porque parece que enxuga gelo. Mas é que quando ela vê uma situação que o professor está tendo dificuldade, ao invés de ter a paciência de orientar e ajudar nas dificuldades, pega o papel. Ai, não, eu termino, daí eu escrevo. Ô, Marcélia, eu tô com uma questão aqui com uma mãe, eu estou pensando em chamar ela para conversar e queria anotar aqui na agenda. Você acha que eu posso escrever como? Tá insegura. E ela pede sua orientação. Aí a coordenadora fala assim: faz assim, ó, deixa na minha mesa, peraí, pode deixar aí que daqui a pouco eu escrevo. Minha filha, eu sei porque eu já fiz isso. Sabe por que eu já fiz isso? Porque eu queria resultado e resultados rápidos. E às vezes eu tava com tantas coisas para fazer que o tempo que eu ia gastar orientando, eu preferia gastar fazendo. Olha a loucura. Quem aqui já passou por isso? Coloca aí, eu. Eu estava sem paciência de orientar,
Fui lá e peguei para mim. Aonde que isso é economia de tempo? Onde que isso é lidar com segurança e ajudar o professor? O professor vai se sentir ainda mais incapaz, mais inseguro, e o próximo bilhete que ele vai fazer? Marcela, eu trouxe outra agenda. Hoje você escreve? Foi o Pedro que caiu, o João que mordeu a Ana. E quando pensar que não, você está fazendo a responsabilidade do outro cada vez mais, não é? Já passei por isso, há uma situação em sala, queria postar no grupo, orientei que seria o ideal, e olhe como será perguntado. Feliz está falando que vai colocar no grupo das alunas, é isso? Legal, depois a gente discute lá, é isso? Grupo das alunas, das líderes ouro. Vamos colocar mais uma da caixinha e depois eu passo para os stories aqui. Ainda tem mais um tempinho, tá? Então, qual é a sua dúvida, dificuldade em lidar com o professor? Que você precisa de uma estratégia para ter segurança, essa é a sua chance de colocar nos comentários. Se você está assistindo no gravado, você pode aproveitar as caixinhas que tem nos stories e também deixar aqui nos comentários. Vamos lá. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Qual que é essa aqui? Tem uma professora. Gente, eu coloquei, né? Que pau toda obra. Ih, gente, já voltei essa daqui, já falei. Professora que ela palma toda obra, mas tem dificuldade no pedagógico. Eita, será que acabou as caixinhas dos stories? Bilhete já coloquei. Gente, acho que aqui dos stories já falei de todas pra vocês. E aqui, tem algum comentário? Deixa eu ver. Essa aqui eu não coloquei, hein? Ó. Não querem participar, eu acredito que de uma reunião AC, né? Eu sei que cada escola tem a sua nomenclatura, não é? Não querem participar do HAC, ficam de cara e boca fechada, não aceitam a coordenação. E aí, como é que a coordenadora tem segurança para lidar com uma situação tão desafiadora como essa, onde os professores talvez não aceitam a sua prática, não participam de forma negativa, até acaba impactando no ambiente e até no grupo? É preciso perceber, antes de mais nada, será que eu tenho tido algum comportamento que gerou esta forma dos professores reagirem? Estas reuniões, elas estão sendo monótonas, porque se aqui a questão é, não querem participar e ainda fazem cara feia. Será que a reunião está... Aliás, será que essa reunião, ao invés de ser motivadora, ela é justamente o contrário? Será que é mais do mesmo? Será que a discussão ela é sem fim? Não é que talvez que o professor não participe porque ele quer. Será que há uma forma de motivar? E cuidado com a questão de generalizar os professores. Os quem? Quantos? De uma turma, de um grupo, de uma equipe de 20, quantos reagem assim? Nós temos a tendência a aumentar o problema em número e grau. É ou não é? Nós temos uma habilidade incrível de piorar as coisas e de dificultar até para lidar. Então, quando eu tenho clareza e eu começo a olhar o problema por outro ângulo, quantos professores de fato não estão participando, não demonstram interesse? Quantos? Será que tem algum motivo por detrás? De que forma é que agora eu posso desconstruindo este comportamento no dia a dia? Porque quando eu olho para o problema e ele me parece muito grande, eu preciso pensar quais as pedras que eu vou remover para começar a resolver, não é? Então eu estou dentro de um buraco, eu preciso parar de cavar para sair do buraco. Então, para lidar com segurança, eu preciso encarar essa situação de frente, mas diminuindo em partes menores para ir resolvendo. Cuidado, a gente tem a tendência realmente a generalizar e aumentar muito uma questão no dia a dia. E dentro de um grupo, de uma equipe, gente, isso é para você, é verdade, né? Já vou olhar o comentário, vi que tem uma pergunta, mas deixa eu falar uma coisa. Dentro de um grupo, dentro da nossa equipe na escola, com os professores, é muito natural que alguns professores não participem, que algumas pessoas não concordem, não aceitem a minha prática enquanto coordenadora. É ou não é? Ninguém vai agradar todo mundo. É natural ouvir críticas e apontamentos também. Agora é o seguinte, não pense você, coordenadora, que se deixar de dar ideias, deixar de apresentar projetos, não vai ser criticada. Não vai ser criticada, não vai ter cara feia.
Muito pelo contrário, sempre vai haver, porque quando você assume o cargo de coordenadora, eu costumo brincar com as nossas líderes ouro. Vem um alvo nas suas costas, uma mira. Faça você ou não faça, sempre vai haver pessoas que concordem ou que discordem com a sua opinião na equipe, que te ajudam, que colaboram, assim como também pessoas que não ajudam, pessoas que não colaboram. E isso faz parte. Agora, não se intimide e não se limite pela limitação do outro. O limite é do outro, não é seu. Isso é importante, né? Vou ler aqui a última questão para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, tá? Como pontuar um professor que tem suas convicções ideológicas? Como pontuar um professor que tem suas convicções ideológicas diferentes da escola, do modo que ele não influencia o grupo e os alunos? Exatamente como você trouxe aqui, não influencia o grupo, mostrando que, no particular, com muita sutileza, com muita segurança e principalmente de respeito, mostrando que qual é a proposta da escola e, de modo geral, da educação. Não é respeitar as diferentes opiniões sem influenciar e muito menos manipular? Então, respeito o professor e admiro as suas convicções, mas precisamos tomar cuidado para não influenciar e impactar um grupo, assim como questões religiosas, muitas vezes, que acontece. Tendo uma conversa direto ao ponto, com muita segurança e respeito com o professor. No particular, trazendo sempre os ganhos do comportamento e os prejuízos desta ação do professor na prática, no dia a dia, porque talvez ele não perceba que isso influencia de forma negativa. Tá bom? Gente, foi incrível estar com vocês aqui. Esse foi o nosso bate-papo de coordenação. Todas as terças-feiras aqui, trazendo estratégias do método Liderar com Sutileza para você resolver com muita segurança as questões do dia a dia e lidar com os seus professores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.